Hoje eu quero contar para vocês sobre a única vez que eu fui demitida aqui no mercado de trabalho português e por que isso aconteceu. Bom, eu sou muito ruim de data, não lembro o ano, não lembro o mês, mas sei que foi há algum tempo. Eu estava num projeto, num supermercado, que estava pronto para fechar, devido a algumas questões entre os sócios, eles iam fechar, e eu optei por sair antes desse processo de abrir falência e as pessoas ficarem sem um posto de trabalho. Eu sempre gostei de agir antes do problema. Então eu vi que aquilo ia ser um problema, comecei a procurar uma recolocação profissional logo para eu ter tempo de me aprofundar, se caso fosse algo novo. E já tinha uma marca que eu estava de olho para trabalhar, não era de hoje, ok? Era em restauração e era uma marca muito famosa e eu achava incrível o fato de trabalhar ali. O que acontece? Quando eu falo para vocês sobre o estudo de mercado, que a gente tem que ponderar onde a gente vai trabalhar, estudar a marca, conhecer o posicionamento, os valores, eu falhei. Eu não fiz isso. Eu só me deixei levar porque era uma marca famosa, conhecida e eu queria trabalhar ali. Fui levada por esse pensamento completamente sem sentido, não fiz o estudo básico e decidi enviar a candidatura. O que acontece? Já tem alguns anos que eu sei as técnicas para ser chamada para entrevistas. Então, o meu currículo, da forma que eu faço, eu sempre sou chamada para as entrevistas. Então, eu tinha certeza que eu ia ser chamada para a entrevista. Agora, mesmo eu conhecendo muitas técnicas, estudando, eu nunca sei se a entrevista vai dar certo ou não, porque cada entrevista é uma incógnita. Não existe uma receita de bolo de como vai ser a entrevista, quantas pessoas vão te entrevistar, quais vão ser as perguntas, isso não existe. Lembrando que eu não tinha feito estudo de mercado, então eu não estava muito bem preparada para responder as questões relativas à empresa. Não faça isso, ok? Sempre que você for uma entrevista, faça um estudo, entenda como a empresa funciona, conheça nomes, conheça os departamentos, tenha o conhecimento o máximo possível para você não fazer feio. Entretanto, eu já tinha bastante conhecimento do mercado, porque eu trabalhei muitos anos em restauração, no retalho alimentar, então esse conhecimento eu tinha. Cheguei na entrevista, foi uma pessoa que me entrevistou, fez algumas perguntas, não lembro muito bem. Sei que eu estava nervosa, sempre fiquei nervosa em entrevistas de emprego, então se isso acontece com você, fica tranquilo que é normal. Não me lembro muito bem as perguntas, mas sei que fui embora. No outro dia me ligaram e disseram: Lorena, você foi escolhida, vem trabalhar com a gente a partir do dia tal. E aí, tudo certo, eu fui pro dia na formação, assinar o contrato, tudo bonitinho. E tudo muito chique, muito organizado, formação, apresentação da empresa. Até então eu estava me sentindo um luxo naquela marca, né? Quando começou então a formação efetiva já no local de trabalho, que era o gênero de um café ou cafetaria, como a gente costuma falar mais no Brasil, meio lanchonete, algo assim. E no meu primeiro dia, eu já senti um clima de competitividade bem pesado naquele local. O que acontece? Eu já entrei num cargo médio. O que é o cargo médio? Hierarquicamente falando. Tinha o gerente, tinha os colaboradores e tinha a subgerente, que no caso era eu. Os colaboradores tinham o sonho de ser subgerente, então entrou uma pessoa de fora que não tinha passado por esse processo de subida e alavancando aos poucos a carreira, então o pessoal já não gostou muito de mim. Eu sei como me importar e gerir uma equipe. Mas naquele local eu senti essa dificuldade porque o pessoal me odiava de graça. Não deixei me abalar, fiz tudo o que eu sei que eu tinha que fazer, tentei conquistar as pessoas, porque um líder é assim, né? Não vai chegar destratando e achando ruim porque as pessoas tiveram ali uma dificuldade. Gente, é normal. Competitividade no mercado de trabalho é normal e nós temos que saber lidar. Eu soube lidar, não me afetei por isso, senti o clima estranho, mas fui à luta e consegui. Passado ali 2 semanas, já estava tudo certo, a equipe me respeitou, consegui ultrapassar uma coisa que parecia impossível. Fiz amizade com toda a equipe, eram pessoas incríveis. Nós conseguimos manter ali uma equipe unida, trabalhávamos bem, então estava tudo certo. O problema foi quando começaram a me apresentar algumas técnicas de venda, de convencimento, para levar os clientes a pagarem um pouco mais do que era suposto. Não vou entrar em detalhes, mas acontece que eu não me identifiquei e não achei correto aquilo que eles faziam. Então decidi que eu não ia fazer. E sim, gente, não era uma coisa correta, não era nada ilegal, tá? Não era nada assim contra a lei,
mas era algo que moralmente falando não se faz. Então eu optei por não fazer. Foi daí que eu comecei a meio que ser perseguida por um superior, nem era pela equipe que estava na loja, era um superior que começou a me perseguir. E foi aí que a gente teve que ter uma conversa e definir que definitivamente eu não podia ficar lá. Eu, como profissional que tinha saído de um projeto para embarcar nesse, não podia me demitir e deixei com eles. Eles optaram, me fizeram uma proposta. Lorena, se você fizer isso, isso e isso, a gente continua com você. Você quer? E eu disse, não, eu vou continuar fazendo isso e isso porque é o que eu acho certo. E aí eles falaram, ah, ok, infelizmente a gente vai ter que te desligar da empresa. E me desligaram da empresa. E, sinceramente, eu fiquei muito aliviada, porque era uma pressão que eu tinha de fazer coisas que eu não acreditava, que eu não concordava. Basicamente, o que eu quero dizer para vocês aqui é que os valores da empresa não condiziam com os meus. E eu falhei nessa falta de pesquisa. Eu poderia ter tentado conversar com pessoas que trabalhavam lá, tentar descobrir os detalhes mais sórdidos da empresa. É muito difícil, ok? Você chegar a descobrir coisas tão detalhadas de uma empresa sem estar trabalhando lá. Mas pode acontecer, você pode fazer uma pesquisa muito aprofundada e descobrir tudo que você quer saber. Principalmente, caso você seja aceito e ficou definido que você vai trabalhar naquela empresa, você tem que fazer mais uma pesquisa e decidir se realmente você vai aceitar aquele emprego. E lembre-se, eu sei que às vezes o desespero bate na nossa porta e a gente fala, quero aceitar qualquer coisa, mas quando você começa a aceitar qualquer coisa, acontecem casos como esse. Você começa a ficar pouco tempo nos empregos, não se identifica, não vai ter tempo de aprender algo que depois vai ser suficiente para você colocar no seu currículo como um aprendizado. E você pode até ficar manchado no mercado de trabalho, porque são tantos empregos muito curtinhos e o pessoal vai começar a achar que o problema é você. Então, seja criterioso desde o início. Assim que você chegou, seja criterioso, procure com calma, pesquise, tenha frieza, peça ajuda a pessoas que já conheçam e não façam o mesmo que eu, que é aceitar emprego em empresas com valores tão diferentes dos teus, ok? Então é isso, gente. Essa foi a história de hoje. Eu tenho muitas histórias meio malucas para contar sobre a minha experiência, a minha vida laboral aqui em Portugal. Se vocês quiserem saber mais, comenta aqui que eu vou gostar muito de trazer para vocês.